Você já imaginou o Corinthians faturando mais do que o Palmeiras ao longo da temporada de 2022? No vídeo de hoje do canal do Nicola, eu conto que essa possibilidade não é tão maluca assim. Bora falar também sobre o São Paulo. Que baita prejuízo nos deixou o Leco, hein? Vou falar sobre dois jogadores que custam um caminhão de dinheiro ao tricolor. Já sobre o Vasco, há a intenção de brigar com o Flamengo pelos principais reforços da temporada em 2023. Vou falar também sobre essa história de uma proposta de 35 milhões de euros pelo Andrei Santos. Para completar as últimas de Atlético Mineiro, Cruzeiro, mercado de transferências e muito mais. Você nem pense em sair daí, assista o vídeo até o fim. Tenho certeza que você vai curtir. Se curtir, deixa like e se inscreve no canal. Combinado? Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão é deixar você super por dentro das coisas do futebol. Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, casa de apostas esportivas, que é a patrocinadora master de Fluminense e Atlético Mineiro. E nessa terça-feira tem boas apostas para você, por exemplo, na Série B do Campeonato Brasileiro, Vila Nova enfrentando o Guarani. Tem também Palmeiras e Atlético Paranaense, jogo da volta da semifinal da Libertadores. A vitória do Palmeiras paga 1,45, o empate paga 4,40 e a vitória do Furacão no Allianz pagando 7,50. Já dá para apostar também em 2 jogos da Champions, além de 4 jogos dessa noite no Campeonato Mexicano. Para não perder essas e outras opções, é só clicar no link que eu vou deixar no comentário fixo. Já faz seu cadastro agora mesmo na Betano e sai apostando. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e contar que Thiago Maia e Gabigol estão fora do confronto contra o Vélez nessa quarta. Pendurados, eles vão ser poupados até do banco de reservas. Flamengo que já não tinha também Davi Luiz e Léo Pereira suspensos. São os 4 desfalques. O restante do time deve ser bem perto daquele titular, apesar da vitória por 4-0 na Argentina. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians, que baixou o preço de 3 setores do estádio da Neoquímica Arena para o confronto de volta na Copa do Brasil contra o Fluminense. Atitude bem legal dos dirigentes alvinegros. A ideia é lotar a casa, valores de R$35 a R$500, R$35, obviamente, para sócios torcedores. Quero contar também que o São Paulo deve ter as voltas de Luciano e Miranda para o confronto de quinta-feira contra o Atlético Goianiense. Miranda há mais tempo se recuperando, o Luciano passou a ser dúvida nos últimos dias, ao que consta estarão à disposição do Rogério Ceni. Ainda sobre esse jogo, Morumbi já tem 46 mil ingressos vendidos, expectativa de Morumbi para mais de 60 mil pessoas, jogo valendo classificação para a final da Sul-Americana. Para completar o giro de notícias, contar que o Atlético Mineiro foi multado em R$222 mil pela Conmebol por conta de problemas no confronto contra o Palmeiras, jogo que causou a eliminação do Galo. Na oportunidade, os jogadores do Atlético se recusaram a dar entrevista na saída do estádio, na saída do gramado, perdão, na entrevista coletiva e na zona mista. Por conta desses 3 episódios, a multa de R$222 mil. O Galo ainda pode recorrer da decisão. A última do giro de notícias, Matheus Ferraz, zagueiro do Fluminense, vai precisar passar por cirurgia. Ele teve lesão no ligamento do joelho, não joga mais na temporada de 2022. Bora falar sobre a Liga de Clubes? Vira e mexe, vocês perguntam, e aí, Nicola, tem alguma atualização sobre a Liga? Nessa terça-feira em São Paulo, em um hotel, representantes de quase 40 clubes, melhor, de 25 clubes das séries A e B se encontraram para debater a respeito dos rumos que vão tomar. Essa galera, aquela galera dissidente que não fechou na Libra. E a ideia que ficou definida a partir desse encontro é de que eles não vão abrir mão de uma diferença no direito de transmissão superior a 3,5 vezes. Ou seja, para que eles entrem na Libra, vai haver a necessidade de um pagamento não superior a 3,5 vezes entre aquele que mais fatura e aquele que menos fatura. Caso contrário, não farão parte da Libra os seguintes clubes: América Mineiro, Galo, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Avaí, Brusque, Ceará, Chapecoense, Curitiba, CRB, Criciúma, CSA, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico, Operário, Sampaio Corrêa, Sport, Tombense e Vila Nova. Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo. O torcedor tricolor vai ficar bravo. Espero que não seja comigo, e sim com os antigos dirigentes do tricolor. São Paulo gasta cerca de R$736 mil por mês com 2 atletas que já não estão no tricolor há bastante tempo. Me refiro a Daniel Alves e a Jusilei. Você já sabia que o Daniel Alves fatura R$472 mil mensais, certo? Esse é o valor que o São Paulo vai pagar por mês durante 60 meses para cumprir um acordo de rescisão de contrato com o atleta, tudo porque o Leco lá atrás contratou o Daniel Alves e lhe prometeu R$1,5 milhão por mês, não conseguia pagar nem 1/3 disso e a dívida ficou astronômica. A rescisão de contrato causou esse enorme problema. Mas Daniel Alves não é o único a receber mesmo estando longe do São Paulo.
Tricolor tem um acordo antigo com o Jusilei, ex-volante, também contratado por um caminhão de dinheiro na época do Leco. Ele ganhava 700 mil reais por mês, o São Paulo o dispensou, Jusilei foi à justiça e conseguiu um acordo com o Tricolor que lhe garante 264 mil reais mensais. Acordo de 48 parcelas, para sorte do São Paulo já passaram 33 parcelas. O total do acordo é de 12 milhões e 600 mil reais. Se o São Paulo atrasar, corre o risco de sanções em cima dessas cifras. O que eu quero dizer com esses 736 mil reais por mês perdidos com 2 ex-jogadores? São Paulo poderia contratar um baita atleta para ser reforço, para ser titular absoluto. Só para você entender, o Caleri, que é hoje o jogador mais bem pago do elenco são paulino, recebe mais ou menos a quantia que é desembolsada com 2 jogadores que não fazem parte nem dos planos nem do elenco do São Paulo. Parabéns a Leco, Raí, Pássaro, muito bom trabalho da dupla, do trio no caso, à frente do Tricolor. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro. Muito se falou nos últimos dias a respeito do custo da Arena MRV, projetada inicialmente para 410 milhões de reais. Ela já alcançou 926 milhões. Incluindo, ou melhor, excluindo as contrapartidas exigidas pela prefeitura. As contrapartidas são obras, por exemplo, de viabilidade, de meio ambiente, que são todas ao redor do estádio. O custo da Arena MRV vai ficar na casa dos 800 milhões de reais. E os dirigentes do Galo estão bastante satisfeitos com o custo final da obra, porque dividido pelo número de assentos, 46 mil lugares, a Arena MRV vai ter um custo médio de assento de R$ 17.400 por assento. E aí o próprio pessoal do Galo fez essa conta comparando com outros estádios. Estou colocando na tela para vocês o custo dos assentos dos principais estádios, os mais novos do país. Somente o Castelão, em Fortaleza, teve um custo menor por assento, 14 mil reais. Na sequência, a Arena do Grêmio, 19 mil, Arena Pernambuco, 20 mil, Arena Pantanal e Arena das Dunas, 22 mil reais para cada assento. Na sequência, o Maracanã com 23 mil, Arena da Amazônia, 26 mil, Allianz Parque, 27 mil, Neoquímica Arena, custando 29 mil, e aí os mais caros. Mineirão também, 29 mil, Mané Garrincha, quase 34 mil reais, e a Fonte Nova com custo médio de assento de 58 mil reais. Parabéns aos envolvidos, hein? O pessoal lá da Bahia precisa se explicar. Bora falar sobre o Cruzeiro, que decidiu comprar em definitivo o Neto Moura. Cheguei a contar hoje cedo que ainda não havia uma posição final, mas os dirigentes do Cruzeiro se apressaram e definiram que vão fazer a quitação de 1,5 milhão de reais para ficar com 50% dos direitos econômicos do atleta, que ainda pertence ao Mirassol. Ele é titular absoluto do Cruzeiro e está emprestado até o fim da atual temporada. Com isso, o Neto Moura passa a ser o segundo reforço para a temporada de 2023. Antes, o Oliveira, zagueiro que pertencia ao Atlético Goianiense, estava por empréstimo, teve 70% dos seus direitos econômicos comprados. Neto é muito bom jogador, 26 anos de idade, participação decisiva, falei 26 jogos dos 28 que o Cruzeiro disputou na Série B, tiveram a participação como titular do Neto Moura, homem da confiança de Paulo Pesolano. Só para arrematar a respeito do Cruzeiro, a ideia é dar uma bela melhorada no elenco para o próximo ano, até por isso alguns ajustes vão ser feitos e jogadores que não têm tanta qualidade na visão da comissão técnica e da diretoria não terão seus vínculos renovados para a próxima temporada. Mudando de assunto, mais uma vez, esse assunto é super importante. Primeiro eu repercuti uma informação que o GE trouxe, segundo o Globo Esporte. O Newcastle prepara uma proposta de 35 milhões de euros pelo Andrei. Fui checar essa história com uma pessoa que trabalha com o Andrei. Ela disse que não é bem isso, que o Newcastle oferece hoje é 20 milhões de euros ou 103 milhões de reais. Chance alguma de haver um acordo com esses termos. O Vasco entende que esse menino vai valer muito, muito mais dinheiro daqui a um tempo. E agora vem a notícia mais importante para o torcedor vascaíno. Com o acordo com o Andrei de renovação de contrato, o acordo é só verbal, tá? Ainda não foi assinado, já há um entendimento entre as partes desde essa segunda-feira, e entre essa terça e quarta-feira vai haver assinatura em definitivo. Mas, inclusive, o anúncio já foi feito, ele vai ficar até 2027, ou pelo menos vai renovar até 2027. Mas a grande sacada desse acordo está na parceria em que o Vasco e a 777 firmaram com o escritório de Juliano Bertolucci, que é de longe o maior empresário em atividade no Brasil e no mundo. O cara tem frentes abertas nos principais clubes e faz negócios com quase todos os grandes jogadores brasileiros. O Bertolucci tem sido extremamente importante nos últimos anos no Flamengo e a partir de agora vai exercer um papel parecido com o Vasco da Gama. Ouvi de uma pessoa próxima do Bertolucci de que o Vasco, a partir de 2023, com a ajuda da 777, pretende se enfiar nas principais negociações do país. Por exemplo, o Oscar.
O Oscar pode jogar no Flamengo no ano que vem? As negociações continuam? Pois saibam que o Vasco e a 777 já entraram em contato com o Bertolucci para dizer que também tem a intenção de conversar com o Oscar. Os principais jogadores que o Flamengo pretender contratar também serão alvo do Vasco da Gama, que espera estar de volta à primeira divisão e com um apoio financeiro bastante grande da 777, além dessa parceria com Giuliano Bertolucci. Os planos são bastante animadores. Ouvi dessa pessoa próxima ao Bertolucci que o Vasco quer fazer muito bonito na temporada de 2023 e não poupará esforços, caixa da 777 completamente aberto para reforços extremamente interessantes. Só para arrematar, ainda sobre o Andrei, atleta cuja multa rescisória depois da renovação do contrato é de 50 milhões de euros, ele interessa ao Newcastle, ao Barcelona, ao Lyon e ao Aston Villa. Vasco não pretende negociá-lo por menos de 200 milhões de reais. E se um acordo desse tamanho for confirmado, já vai ser um baita de um golaço para a 777 a contratação, a compra de um clube cujo um dos ativos é de 200 milhões de reais. Bora fechar o vídeo para falar a respeito do Corinthians, com projeção de faturamento na temporada bem maior do que aquilo que se imaginava no início do ano. Bora trazer os números para vocês. Na virada de 21 para 22, o Departamento de Futebol do Corinthians apresentou dados e permitiu que os dirigentes alvinegros projetassem para 2022 uma receita de mais ou menos 604 milhões de reais. 9 meses depois, houve um novo cálculo. Em vez de 604 milhões, o Timão projeta ser capaz de arrecadar 756 milhões de reais. Um acréscimo de 152 milhões. O grande trunfo para essa conta são os direitos de transmissão de TV. O Timão conseguiu mais grana do que imaginava, especialmente nesse item. Confirmados esses 756 milhões de reais, o Corinthians pode ficar em segundo ou até em terceiro lugar entre os clubes que mais faturaram na temporada. E aqui vem a grande surpresa de todo o vídeo. A chance de o Corinthians terminar à frente do Palmeiras, que nos últimos anos esteve muito à frente do Timão quando o assunto foi receita. Só que para isso, o Corinthians vai precisar torcer para que o Palmeiras não seja campeão do Campeonato Brasileiro nem da Libertadores da América. As receitas nesses dois torneios seriam certamente bastante bacanas e permitiriam ao Palmeiras ter um faturamento superior aos 756 milhões de reais. Só a título de curiosidade, o orçamento, o primeiro feito pelo Palmeiras para a temporada, previa um faturamento de algo na casa dos 640 milhões de reais. O Flamengo certamente será o clube com maior arrecadação em 2022, algo superior a 1 bilhão de reais por temporada ou na temporada. O Atlético Mineiro, também por causa da venda do shopping, onde ele faturou 340 milhões de reais, conseguiu um aumento grande nas suas receitas e deve bater na casa dos 800 milhões de reais. A terceira posição nesse momento disputada entre Corinthians e Palmeiras. Timão que imagina um superávit de 10 milhões de reais no fim da atual temporada. O Corinthians também aumentou seus gastos, é importante dizer. Se as receitas aumentaram, os gastos também. O Corinthians tem gastado 29% a mais do que havia projetado. Projeção de 341 milhões de gastos, já são, de acordo com essa nova previsão, 440 milhões de reais de gastos. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente volta às 7h30 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!